A paz do Senhor, minhas queridas irmãs, como vocês estão? Eu estou muito feliz que vocês estão gostando dos vídeos, isso quer dizer que está edificando a sua vida. Então eu agradeço pelo carinho e eu peço que você continue ligada, se inscreva no canal, que eu tenho tentado postar vídeo toda semana. Eu sei que não é fácil, mas eu vou fazer o meu melhor. Então muito obrigada. Se você tiver alguma ideia de algum assunto que gostaria que eu falasse, por favor, esteja mandando e eu farei o meu melhor. Mas hoje nós temos um assunto tão sério para falar, porque hoje nós iremos falar sobre 6 maneiras de identificar que o nosso casamento está em perigo. Sabe por quê? Eu tenho certeza que ou você, ou então você conhece alguém, uma mulher que neste exato momento está sentindo que o seu casamento está estagnado. Ou seja, com falta de progresso, né? Que não tem mais sentido aquela mesma chama quando você se casou, ou que está difícil de se relacionar com seu esposo. E nós sabemos que a vida em casal ela não é fácil de ser administrada. Eu tenho 14 anos de casada, casei muito jovem e eu sinto que até hoje eu estou aprendendo, até hoje eu estou tendo que passar por processos de renúncia, de adaptação. E se nós formos conversar com casais de 20 a 30 anos, eu tenho certeza que eles vão falar a mesma coisa, que todo dia é um aprendizado. Então fica ligadinha que eu tenho certeza que esse vídeo ele irá falar muito com você. Coisa, nós casamos com os nossos esposos por quem eles são. Você já viu uma mulher de 20 anos ter as mesmas atitudes, ter as mesmas vontades, mesmos sonhos de 5, 10 anos atrás? Não. Por quê? Porque ela mudou. O seu corpo mudou, a sua mente mudou, as suas atitudes mudaram, os seus sonhos, os seus projetos. Por quê? Porque as pessoas mudam. E nós precisamos entender que o nosso esposo também mudou. Ele não é o mesmo homem que você casou há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, ou até mesmo até 5 anos atrás. Não, ele não é a mesma pessoa. Ele amadureceu, as suas ideias mudaram, as suas vontades mudaram, os seus sonhos mudaram. E nós mulheres precisamos acompanhar esse crescimento, né? Quantos casos tristes que nós não conhecemos de homens, né, trocarem as suas esposas por mulheres mais jovens, porque estão à busca de vitalidade. Eles não acompanharam o envelhecimento do corpo de sua esposa, não notaram que ela não é aquela mesma mulher, né, de quando ele casou há tantos anos atrás. É um exemplo triste, mas muito real em nosso meio. E infelizmente muitas mulheres, sabe, elas não têm percebido essa necessidade de crescimento e de mudança. Por exemplo, quantas vezes, às vezes, quando você casou com seu esposo, as prioridades eram outras, mas hoje ele já vai para uma faculdade, ele já está estudando, e quando você vê, você vai ter uma conversa com ele, vocês dois não conseguem ter o mesmo, a mesma mente, o mesmo acompanhamento. Por quê? Porque ele está lá em cima e você aqui embaixo, ou vice-versa, né? Mas deixa Deus usar alguém para falar com ele, eu tô falando é com você hoje. Pois bem, né? Não tem a mesma ideia, os assuntos não batem. Por quê? Porque a mente dele evoluiu e você, quantas mulheres estão lá atrás, né? Elas não acompanharam o crescimento de seu esposo. Ela não vê que a atitude dele mudou, o comportamento mudou, e nós precisamos estar preparadas para esse crescimento. E isso é um assunto assim tão assim interessante, abrindo parênteses, você vê pela própria igreja. Se a igreja não acompanhar o crescimento do mundo, ela não vai conseguir ganhar almas, ela vai ficar parada no tempo. Não que a igreja ela tem que se modernizar com o mundo, ela tem que permitir as coisas, né, do mundo, mas ela tem que estar antenada nos assuntos que o mundo está lançando para os jovens, para o casal, para a mulher. Ela tem que acompanhar esse crescimento dentro da palavra de Deus para ela saber o quê? Lutar contra as influências do mundo, não é verdade? Então é a mesma coisa no casamento. Nós precisamos acompanhar o crescimento do nosso esposo para também nós podemos lutar
contra as próprias armadilhas de Satanás. Então isso é muito sério. Então não se esqueça que você não casou com a mesma pessoa de alguns anos atrás e que você precisa acompanhar esse crescimento. Segunda coisa, casar não significa que não iremos ter momentos de solidão, que não iremos nos sentir sozinha. Quantas mulheres que quando estão passando por um momento de solidão, elas associam a sua solidão ao casamento. E o casamento não quer dizer com essa situação. Você sabia que se você estiver passando por algum problema financeiro, algum problema na família, alguma enfermidade ou até mesmo problemas hormonais, você pode se sentir em momentos de solidão, porque isso faz parte do ser humano. Isso não está condicionado em ter pessoas perto da gente, pessoas longe da gente. Isso não está associado a eu estar na faculdade, ou eu não estar na faculdade, ou eu ser uma pessoa isolada, ou eu ser uma pessoa de sociedade, ou então até mesmo em relação ao meu casamento. Não, nós somos seres humanos e essa condição de solidão, ela faz parte. Então, antes de você culpar o seu casamento, antes de você tirar conclusões precipitadas que o seu casamento tem a ver com esse momento de solidão, faça um diagnóstico correto, porque você sabia que até mesmo, às vezes, a nossa solidão está relacionada a questões espirituais. Às vezes, o próprio Deus, ainda vou fazer um vídeo sobre isso, permite momentos de solidão para que a gente venha estreitar a nossa relação com Ele, para que a gente venha, sabe, se aproximar do Senhor, para que a gente venha ter experiências. Então, minha querida, antes de você tirar essa conclusão de que o seu casamento está ligado à sua solidão, faça primeiro o que você tem que fazer. Procure uma ajuda pastoral, procure uma ajuda de um psicólogo, né, ou até mesmo de um ginecologista. Eu lembro que uma certa vez eu trabalhei com uma jovem na igreja que ela era muito sentimental, sabe? Era uma mulher que o tempo todo ela chorava, ela não conseguia controlar seus sentimentos. Dentro da igreja era o maior problema, porque todo mundo, sabe, tinha medo de conversar com ela, porque ela era muito dramática, muito chorona. E dessas nossas conversas, vai e vem, do nada, foi uma coisa assim de Deus, eu disse pra ela, procura um médico, como é que anda o seu corpo, você sabe como que tá as coisas. Moral da história, o problema dela todinha era a questão hormonal. Então, quando ela tomou remédio para controlar os seus hormônios, você não vai acreditar, ela se tornou outra pessoa. Pois bem, então a gente precisa estar bem atenta nisso. Então, cuidado para você não estar associando a sua solidão ao seu casamento, e aí sim você vai estar cobrando mais do que deveria, e aí você vai estar causando um problema aonde não existe. Terceiro, quando a atenção maior é dos filhos. Antes dos filhos chegarem, quem que era o tchan-tchan-tchan da história do casamento? Seu marido. Você e ele. Sabia que a Bíblia diz que você e o seu esposo, quando vocês se casam, nós nos tornamos o quê? Eu e meu esposo, uma só carne. Os filhos são a herança. Mulher, os filhos não são a prioridade no seu casamento. Eu sei que é difícil o que eu tô falando. Eu sou mãe de 2 meninas e o meu amor por elas é incrível. Mas você precisa saber que o nosso Deus trabalha com prioridades. E dentro do teu lar, o teu marido vem antes dos teus filhos. Você sabia disso? Pois bem, quantas mulheres estão fazendo uma troca de valores? Elas estão colocando os filhos na frente dos seus maridos, sabe? Colocando quantas crianças que elas dormem no meio do casal, durante tantos anos, atrapalhando a intimidade desse casal. Por isso, minha irmã, muito cuidado. Se os seus filhos forem prioridades dentro do seu lar, você está colocando o seu casamento em um grande risco. Quarto, redes sociais. Isso mesmo. Casamento está em perigo por causa das redes sociais? Ah, minha irmã, claro que sim. E levanta a mão aí quem não tem uma conta na rede social. Seja Facebook, Instagram, Twitter, tem um monte de redes sociais hoje que é incrível. Olha, isso aí tem sido um grande perigo. Você sabia que recentemente saiu uma pesquisa dizendo que o Facebook tem sido um dos
uma das grandes influências em términos de casamento? Tem sido. E você sabe por quê? Porque é no Facebook que muitas mulheres têm encontrado os seus antigos namorados, a sua paquera da adolescência, né? Aquela pessoa que se relacionou, ou até mesmo porque você sabe que as nossas fotos do perfil às vezes engana, né? A nossa realidade, né? Às vezes as nossas fotos são tão perfeitas e acaba atraindo outros homens. E quantas mulheres têm aceitado solicitação de amizades que elas não deveriam? Minha irmã, você não é solteira, você é uma mulher casada. E nós precisamos saber administrar o nosso tempo e as pessoas que nós nos relacionamos no Facebook, né? Quantas mulheres casadas aí colocam fotos sensualizando, de biquíni, de shortinho, mulher de dentro de igreja. Isso, mulheres de igreja, né, de shortinho, de biquinho, né, ou seja, atraindo a atenção de si, e elas acabam não tendo a sabedoria. Aí começa nos bate-papos e isso vira uma confusão. Então, minha querida irmã, saiba administrar o seu tempo na rede social, saiba negar solicitações de amizade que você deveria estar negando e não conversando com quem você não deveria estar conversando. A sabedoria e a prudência, elas estão na sua mão. Cuidado para suas redes sociais não estar colocando o seu casamento em grande risco. Quinto, não tenho mais assunto. Como assim? Você não tem mais assunto com seu esposo? Ah, pastora, não tem. Deixa eu falar com você. Você lembra quando a professora marcava aqueles trabalhos em dupla? E você ficava morrendo de medo com quem a professora iria colocar você? Você lembra disso? Por quê? Porque você gostaria que ela te colocasse para fazer trabalho com aquela pessoa que você tá intimamente com ela o tempo todo. Mesmo que você estudou com aquele aluno durante o ano inteiro, mas vocês não tinham o quê? Intimidade, né? Não tinha relacionamento, não tinha papo, ou seja, não tinha amizade nenhuma. Pois bem, o casamento é a mesma coisa. Não, a gente trabalha essa área, quanto mais a gente desenvolve uma conversa diária, quando a gente faz do nosso parceiro uma prioridade dentro da nossa casa. Você sabia que uma terapeuta familiar, ela disse que a conversa entre um casal, ela deve se dar a cada 1 hora? A cada 1 hora, parece impossível, né? Eu tenho tanto assunto para falar em 1 hora. Tem sim, porque se o teu esposo for o seu melhor amigo, eu tenho certeza que você vai ter muitos assuntos para falar com ele. Agora, se tá faltando assunto, é porque as suas prioridades mudaram há muito tempo e você não percebeu. Então, cuidado para não fazer do seu marido, né, do seu parceiro, uma segunda prioridade na sua vida. Aí sim, não vai ter assunto para conversar. Pois bem, então preste bastante atenção, tá bom? Sexto e o último. Quando a sua família se seculariza. Irmã, mas isso é um assunto tão sério. Quando nós secularizamos o nosso lar, nós estamos colocando os valores materiais, os valores estabelecidos por mundo e estamos colocando para fora os valores estabelecidos pela palavra de Deus, pelos padrões da palavra de Deus. Você sabia, minha irmã, nós temos que ter muito cuidado quando nós não vigiamos mais o que entra pelas televisões, né, pelos ouvidos, né, das músicas ou pelas leituras, quando nós vamos priorizando as necessidades do mundo em C, e nos esquecemos que nós estamos preparando para ir morar com o nosso Deus, que nós estamos aqui neste lugar de passagem, preparando os nossos filhos para darem continuidade à obra de Deus através das nossas vidas. Nós estamos secularizando o nosso lar, nós estamos colocando a nossa família em grande problema. E cuidado, porque você pode estar secularizando o teu esposo. Você é a mulher sábia. A mulher sábia edifica o seu lar. Então seja uma mulher de oração, seja uma mulher que sustenta o lar em oração. Convide teu esposo para orar, convide teu esposo para ir para a igreja. Hoje eles estão tão envolvidos em questões de trabalho, de estudo, que a igreja virou somente domingo. Hoje os filhos têm tudo quanto é
atividade, balé, futebol, natação, a semana inteira eles estão ocupados fazendo questões aqui dessa terra. E aí eles tiram um dia no domingo para reunir a família e ir para a igreja. Não, saiba priorizar as coisas do Senhor. Eu não estou falando que nós não devemos. Vou até dar um exemplo. A minha filha, ela fazia balé e era numa segunda-feira. E eu, toda feliz, eu levava minha filha para o balé e na terça-feira nós tínhamos estudo bíblico na igreja, que tem as salinhas e tudo. Um certo dia a professora virou para mim e falou assim, olha mamãe, ela passou de nível, então a professora virou para mim e falou assim, olha mamãe, as aulas agora da Ana será na terça-feira. Então sabe o que eu virei professora? Falei assim, professora, então você me desculpa, porque a Ana não virá mais, porque na terça-feira ela tem os estudos bíblicos da igreja dela. Eu sei que você pode até não concordar com o que eu tô falando, sabe, irmã? Pode até não concordar. Então o que eu fiz? Eu procurei outra atividade para ela, ou então, se não tivesse nenhuma outra atividade que não fosse naquele dia dos estudos bíblicos, ela não faria, porque a minha prioridade é preparar a minha filha para ir para o céu. Então mais tarde ela começou a fazer natação, já era de manhã e já não atrapalhava, era de tarde e não atrapalhava mais os trabalhos na igreja. Então não se permita que o seu lar ele se secularize, porque aí sim você pode estar colocando o seu casamento em grandes problemas. Então é isso aí, minha irmã. A vida a dois, ela não é fácil, mas ela é possível porque nós temos o padrão da palavra. Se nós colocarmos o nosso Deus como base no nosso casamento, se nós colocarmos o Senhor como centro da nossa casa, eu tenho certeza que nós teremos casamentos bem-sucedidos. Nós estamos na contramão do mundo. Enquanto o mundo luta, tentando banalizar os padrões familiares, a igreja se fortifica e continua mantendo aquilo que foi otorgado pelo Senhor. Amém? Então eu espero você até o próximo vídeo, espero que tenha abençoado. E se você estiver passando problema no seu casamento, procure ajuda enquanto é tempo. Deixe o orgulho de lado, porque infelizmente quantas mulheres, por causa do seu orgulho, não procuram ajuda pastoral, não procuram ajuda para que as coisas mudam, e só quando a bomba estoura, quando a coisa já tá feia, quando a coisa já não dá mais para consertar, que ela vai procurar ajuda. Então deixa o orgulho de lado, procure ajuda, porque vale a pena lutar pela família. Amém? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.